Neste vídeo nós vamos ver qual a diferença da vinda do Senhor Jesus no arrebatamento e a sua manifestação em glória. É um fato real que o Senhor Jesus Cristo está voltando novamente. No entanto, muitas pessoas, mesmo os verdadeiros crentes, parecem mal acreditar nisso. Parece-lhe uma ideia sonhadora, visionária, mística, e não pode deixar de pensar que os entusiastas que a anunciam devem estar confundindo figura de linguagem com fatos sombrios. Mas afinal, por que você deveria se surpreender com a vinda do Senhor Jesus novamente? Você crê que ele esteve aqui uma vez? Então, por que ele não pode vir duas vezes? Considere por um momento o que aconteceu quando ele veio pela primeira vez. Ele foi rejeitado e sua vinda foi interrompida. Sua primeira vinda. Sua missão pública de 3 anos e meio terminou com sua morte repentina. Mas sendo Deus manifestado em carne, ao morrer, ele operou a redenção para o seu povo. E ele se levantou novamente dentre os mortos. É provável que a história termine aí no que diz respeito a esta terra para ele? A expulsão do Criador do mundo pela criatura será a última palavra? Você pode acreditar nisto? De jeito nenhum. Os homens o desprezaram em sua humilhação. Ele certamente retornará em sua glória. Não nos resta, no entanto, considerar o que parece provável ou razoável. A doutrina do segundo advento é um dos temas mais comuns das Escrituras. O Antigo Testamento frequentemente se refere a ele. No Novo Testamento, a plena verdade disso é claramente, ela é revelada plenamente e claramente. Da grande massa de textos que podem ser citados, selecionamos um que seja singularmente explícito. Esse texto veio da boca de um anjo. Ele disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste vir, como viste subir ao céu. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 11. Esta mensagem tem quase o som de um documento legal. Os advogados escrevem uma declaração muito simples, de forma bastante longa, porque acham necessário proteger suas palavras de possíveis interpretações errôneas. Portanto, aqui há uma plenitude, quase uma redundância de expressão, especialmente projetada para frustrar qualquer tentativa de evitar ou mistificar este grande fato. Ou seja, o Senhor Jesus vai voltar outra vez. É evidente neste versículo que o próprio Senhor Jesus está vindo exatamente como ele foi. Portanto, a pergunta é como ele foi? Pessoalmente. Então, pessoalmente ele virá. Ele foi realmente como um homem vivo? Não foi uma manifestação de espírito? Então, na verdade, como um homem vivo, ele virá. Ele foi visivelmente. Visivelmente ele virá. Ele saiu da terra, então para a terra ele vai retornar. O cristão atento, no entanto, muitas vezes fica intrigado enquanto prossegue seus estudos sobre esta grande verdade, pois aparentemente discrepância entre diferentes passagens e ele precisa ter colocado em suas mãos a chave que destranca a porta da dificuldade. Essa chave é uma compreensão da diferença entre os dois estágios do segundo advento, que por uma questão de brevidade chamamos de o arrebatamento, ou seja, a segunda vinda de Cristo vai ser em 2 fases. A primeira será o arrebatamento e a segunda fase será a sua manifestação ou aparição. Tem uma diferença de tempo entre um e outro de 7 anos. Já está na hora de pedir a você que leia na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13
e no capítulo 5, versículo 3, pois trata dos dois adventos. Observe que os crentes tessalonicenses ficaram perturbados porque alguns de seus irmãos haviam morrido e eles pensaram que, portanto, perderiam a glória do aparecimento e reino de Cristo. Paulo diz a eles que não era para eles se entristecerem, porque tão certo como quanto Jesus morreu e ressuscitou, Deus trará com Jesus todos esses crentes falecidos quando ele vier. Note 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Em seguida, o apóstolo explica como isso deve ser realizado, porque meios os anteriormente mortos em Cristo são encontrados com ele em corpos de glória para poderem participar de sua gloriosa aparição. Paulo diz, isso vos dizemos pela palavra do Senhor, indicando que o que se segue não é algo que havia sido previamente divulgado, mas algo recém-revelado. Sua autoridade para declarar isso não é as escrituras do Antigo Testamento, nem qualquer declaração anterior, mas a revelação direta do Senhor a Paulo. E esta é a explicação. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Agora compare essas palavras com o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 a 54, e você encontrará um fato adicional declarado, onde é dito, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. À luz dessas duas escrituras, a gente pode concluir o seguinte. Primeiro, o próprio Senhor descerá até aos ares com alarido de congregação, de reunião. Segundo, seu grito despertará os santos adormecidos e os ressuscitará em corpos de glória. Terceiro, nós, os vivos, passaremos então por uma mudança correspondente para uma condição glorificada. Quarto lugar, todos os crentes, já mortos ou vivos, seremos arrebatados juntamente para estar para sempre com o Senhor. Tudo isso, no entanto, deixa o grande mundo, o mundo em geral, dos ímpios, intocado, exceto quando o súbito desaparecimento de multidões de santos pode afetá-los. Mas a hora da retribuição continua. Portanto, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, começa traçando uma distinção entre a vinda do Senhor para seus santos no arrebatamento, de que trata o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e a sua manifestação, o dia do Senhor, que ocorrerá 7 anos após o arrebatamento. Nesta ocasião, ele vem não como um noivo para a sua noiva, só até os ares, mas como um ladrão na noite. Quando o Senhor Jesus, em humilhação, foi levado como um cordeiro ao matadouro, ele disse aos seus discípulos, esta é a vossa hora, melhor dizendo, ele disse aos seus inimigos, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas capítulo 22, versículo 53. Mas as mesas devem ser completamente viradas. Para o mundo, Cristo não vem em humilhação, agora ele vem em glória. Não como um cordeiro para o matadouro, mas como o leão da tribo de Judá. Não solitário e sozinho, como ele veio na primeira vez, mas com milhares de seus santos. Não se submetendo à vontade de seus inimigos, mas para que seus inimigos sejam feitos por estrados ou escabelo de seus pés. Não é a pequena hora do homem, é o triunfo passageiro do mal, é o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas um intervalo de tempo, como é o dia da salvação hoje. É um período
É um período no ciclo de tempo e estações marcado pela absoluta supremacia e autoridade do Senhor. Começa com a sua manifestação pública nas nuvens do céu, sua aparição com seus santos. E é a essa aparição pública que os profetas do Antigo Testamento se referem com tanta frequência, sendo a consumação dos caminhos de Deus com Israel e a terra. Os profetas do Antigo Testamento, eles não profetizaram o arrebatamento. Eles falavam da manifestação, pois está ligado com a nação de Israel. Ela inaugura a manifestação de Cristo, depois em glória, inaugura uma curta e afiada obra de julgamento para a qual a terra é purificada de suas escórias antes do resplendor da glória no reino milenar de Cristo. Antes que este público apareça, certas coisas devem acontecer como predito nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus predisse claramente certas coisas em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Novamente, 2 Tessalonicenses capítulo 2 nos mostra que antes que o dia de Cristo venha, o dia do Senhor, melhor dizendo, o dia do Senhor venha, deve haver primeiro uma apostasia e conectada com isto a revelação do homem do pecado, comumente chamado de anticristo. Nele o pecado encontrará sua expressão culminante. Ele será sua própria encarnação. Quando a iniquidade do homem se eleva, então Deus ferirá em seu auge, em sua plenitude. O Senhor Jesus, que uma vez julgou, ele foi julgado na cruz por nossa causa, será então seu executador e a mais antiga de todas as profecias dadas pelos lábios de um homem será cumprida. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo sobre todos os ímpios. Isso está em Judas. Judas só tem um capítulo, versículo 14 e 15, e quem profetizou isto foi Enoque, que foi levado, arrebatado para o céu vivo. Estes santos que vêm com Cristo em glória, quando ele vem em glória, já teriam sido transformados, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, que já citamos neste vídeo, e arrebatados, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós também já fizemos referência. Portanto, eles estão com Cristo em uma condição glorificada, e quando os céus se abrirem para revelar Cristo no fogo flamejante do julgamento, eles, os crentes, estão com Cristo, e Cristo será glorificado nos seus santos. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10. Enquanto isso, nosso dever é servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu a seu Filho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10.